com o hidrocalc já instalado, né? Eu coloquei aqui meu nome. É, você vai ter essa tela aqui. O que que a gente tem nessa tela? A gente vai, primeiramente, quando eu desenvolvi o hidrocalc, era um software somente de análise de postos pluviométricos. Então, essa ferramenta eu ainda não mexi nisso. Então, se você quiser ter um interesse, ah, Vitor, eu já baixei os dados da ANA, já está tudo numa pasta separada. Você pode só colocar aqui, selecionar a pasta, ir lá nos seus dados da ANA e ele vai processar. O que que é um processar? Ele vai gerar um relatório com o cálculo de Gumbel, com cálculos estatísticos, já com os hiatogramas, com os histogramas e com os gráficos IDF e PDF, entendeu? E aí vai estar bonitinho lá, já com isozonas. Assim, vai ser o mesmo resultado que a gente vai ter depois. Mas isso aqui seria se você já tem. E aí, se você já tem, fala bem assim, pô, Vitor, eu gostei muito do resultado, mas eu queria fazer só com os últimos 15 anos. Aí tu põe aqui, ó. Nessa área aqui, a gente vai ter, por exemplo, eu quero usar a série completa, faz zero completa. Eu quero usar os últimos anos, eu ponho aqui, os últimos 30 anos, os últimos 25 anos. Ah, não, Vitor, eu quero um intervalo fixo. Então, põe aqui, intervalo fixo. De 1930 a 1960, por exemplo. Ah, eu quero que seja série completa, os últimos anos e intervalo fixo. Quando você vai ativando essas caixinhas aqui, ele vai fazendo todas essas três análises, tá? Então, se eu pôr para processar, para cada dado da ANA, de cada posto pluviométrico, ele vai gerar um Excel diferente, seguindo essa lógica. Ponto. Aqui, essa ferramenta aqui, seria se você já tivesse o dado baixado, você seleciona a pasta onde está o dado baixado, e aí você faz isso, beleza? O que é o grosso mesmo, o ouro assim do software, não é só essa parte. É o que eu vou mostrar agora, que aí você vem aqui em abrir mapa de análise. Ele vai pedir para você fazer um login. Então eu vou entrar aqui com dados do Google, com a minha conta que eu acabei de criar, o acesso. E vou continuar. Pronto. Aí ele faz o login. Eu vou criar aqui um projeto novo. Vou chamar de projeto teste. Ah, tem que criar uma pasta. Projeto teste. Aí com a pasta criada, eu entro na pasta e seleciono essa pasta. Pá. E o nome, eu vou chamar o nome do projeto teste de novo. Pronto. Só um adendo aí também. Quando você baixar o software e instalar, o meu não aconteceu isso porque ele já tinha instalado uma vez, então ele já tinha os dados base. Mas pode acontecer de aparecer uma mensagem falando bem assim, tá baixando os dados base. São alguns chiffres, alguns shapefile que eu coloquei do programa que ele vai baixar e ele vai ser usado agora, por exemplo, como referência nesse mapa. Então, vamos lá. Quando ele abrir, você vai ter aqui várias bolinhas de várias cores. O que são essas bolinhas? São os dados da ONU já, os postos da ONU, que eu fiz uma análise deles. Aconteceu já de eu ter que baixar alguns dados da ONU e eu sempre, quando eu ia baixar, baixava a pasta e a pasta estava vazia. E isso me deixava muito puto. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma análise de todos os postos da ONU do Brasil. E dessa análise eu vou categorizar em três tipos de postos. Vai ser um posto com dados disponíveis, um posto com até 25 anos e um posto com mais de 25 anos de disponível. Então, quando a gente vê aqui, é, eu vou desligar aqui, essas manchas aqui é de OAE. Eu vou desligar aqui essa parte de OAE por enquanto. Bem, o legal é que agora a gente já tem uma noção visual de quais são os postos que realmente têm dados, né? Se você clica nele aqui, vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, posto Três Morros, esse é o código, e esse aqui é a quantidade de dados que tem nele. Ele tem 35 anos. Esse aqui não tem dado. Então não adianta a gente ficar baixando, tentando baixar, que não vai ter dado.
Se a Ana atualizar isso e disponibilizar alguns dados, eu imagino que isso seja algum evento que ela vai atualizando mesmo. Às vezes ela tira um, analisa, tira do ar, e outro que estava fora do ar, ela volta do ar. Não sei. Mas atualmente esse é o cenário. Tem muitas bolinhas vermelhas, eu sei. Eu não esperava que fosse tantas, mas realmente tem isso tudo de estações hoje no Brasil que não tem dado, ou que a Ana não disponibiliza esses dados. Aí você só fala bem, sabe, Vitor, mas eu queria que, na verdade, não fosse 25 anos, fosse 35 anos, fosse 15 anos a minha análise. Aí você troca aqui para 15 anos, e aí troca de cor. As estações verdes são estações que ficam acima de 15 anos. Aqui já a legenda já mudou, né? E a laranja são as que ficam até 15 anos, beleza? Então isso é de vocês, que é do usuário poder fazer essa alteração. É, a mesma coisa, essa aqui é a pluviométrica, a mesma coisa é a fluviométrica. Depois tô pensando até em trocar a cor, né? Mas a fluviométrica é um cenário bem mais vermelho, né? Eu diria. Mas é isso o cenário. Você pode trocar também para 15 anos. E aí já atualiza, já fica verde com mais de 15 anos e vermelho e a laranja com menos de 15 anos. Deixa eu ir que eu tô acabando demorando muito, né? Deixa eu acelerar um pouquinho. É, o lance do site, então, aqui, a barra, quando você abrir essa barra, né? Aqui do lado esquerdo, vai ter várias camadas que são camadas hiper úteis quando você vai fazer um estudo hidrológico. E eu falei bem assim, pô, eu vou juntar tudo, fazer um compilado, colocar tudo aqui que pra mim é útil. Então você vai encontrar aqui, por exemplo, um mapa de isozonas. Fica muito legal você fazer um mapinha aqui, por exemplo. Você pode até tirar um print e pegar aqui as estações que você quer, ou você pode gerar um mapa depois, eu vou ensinar como que gera um mapa. Fica com vocês. A gente vai ter aqui do INMET, eu coloquei aqui algumas estações do INMET também. Os cursos hídricos da ANA, o rio principal, curso hídrico da ANA normal, hidrografia do Atlas, hidrografia do BDJet e do Rio Meretz. Aí demora um pouco para carregar, tá? Vai depender muito aí de como tá o acesso à internet e tal. Mas e acontece também de ficar fora do ar, tá? Então, tipo assim, Vitor, não quer dar certo de jeito nenhum. Aí vocês tentam amanhã, tenta de novo amanhã, por exemplo, porque às vezes o site da ONU fica fora do ar. Enfim, quem mexe muito com hidroweb sabe bem como que é isso. É, ia ser legal que se tivesse carregado aqui, não carregou. Eu vou deixar aqui ativo para ver quando carregar a gente dá uma olhada. Deixa eu pôr aqui uma região um pouquinho mais para cá para ver se vai dar certo. Eu acho que eu entrei num dia que o site da ONU não tá carregando. Enfim, sobre os postos hidrológicos. Vou ativar eles aqui. Você tem algumas formas de selecionar eles, tá? Você pode vir aqui, ó, selecionar postos pluviométricos. Você pode clicar em um ponto e colocar uma quantidade, por exemplo. Opa, eu já dei enter. Põe aqui 5 postos, selecionar. Aí tu clica, quando você clicar na tela, ele vai puxar os 5 postos mais perto da área que você clicou. E ele já mostra aqui. Aí você fala bem, sabe, então eu não quero selecionar os postos vermelhos. Então você entra aqui na disponibilidade de dados e coloca aqui para não selecionar postos sem dados. Aí quando você selecionar, ele vai selecionar os 5 postos. Calma aí. Tá selecionando ainda. Aí, um bugzinho. Mas a ideia era que ele não selecionasse os postos com mais de os postos vermelhos. Se ele desligasse aqui. Mas depois eu corrijo isso. Depois que você selecionou os postos, você pode baixar eles, tá?
E é isso que eu vou ensinar agora. Para você baixar um posto pluviométrico, os dados da ANA, você precisa ter um login. É, ou seria o CPF seu, provavelmente é o login, e uma senha. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou pôr meu login e a gente continua. Então, voltando aqui, já fiz o login, tá? Inclusive, como consegue o login? Você tem que mandar um e-mail para a Ana solicitando o login de um Hidrowebs. Ponto. É, quando você vai tentar fazer o login, quando você clicar aqui nessa área de login, ele explica para qual e-mail você tem que mandar, e aí você manda para esse e-mail. Se você tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem lá pelo site ou pelo WhatsApp, qualquer coisa assim, eu explico como consegue esse login. Com o login, já com o software já logado, né, com o login da Ana já efetuado, vai aparecer a mensagem conectado. Eu selecionei aqui. Existem outras formas de selecionar, por exemplo, você pode selecionar usando uma lista, e aí você pega ali 5 códigos de postos diferentes. E existe também, por exemplo, você desenha uma linha. A ideia da linha é você desenhar uma linha parecida com a do eixo. E aí ele pede um buffer, por exemplo, de 25 quilômetros. Então esses aqui são os postos que estão a um raio de 25 quilômetros da pista, por exemplo. Selecionei todos eles. Aí eu venho aqui em baixar, download, baixar dados selecionados. Aí vai aparecer uma mensagem embaixo aqui, falando baixando dados. Já foi baixado 4 dados, 4 postos, que são os 4 que estão azul. Esses vermelhos aqui estão, a gente já sabia que não tinha dados, né? Tá falando aqui gerando relatórios. Ele vai gerar o relatório, vai pedir para abrir uma pasta. E aí vai ter os dados que foi baixado, vai ter o relatório. Como eu tinha ativado lá na entrada, eu tinha ativado, né, tudo série completa, 25 anos, 30 anos, e o intervalo, ele gerou aqui os intervalos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o relatório da série completa, o relatório do intervalo que eu selecionei, o intervalo do... Esse aqui do intervalo, se não tiver dados, ele vai vir vazio. E o mais legal é que ele gera aqui um resumo consolidado. Para mim, isso aqui que é o tchan mesmo. Porque aqui a gente já vai ter aqui os dados, nome da estação, pluviométrico, código, coordenada, qual que é o dado de chuva. A área drenada aqui não estava lá disponível, mas se tivesse ele ia colocar aqui. O intervalo dos anos. E ele mostra aqui também quanto seria para uma hora de chuva nesses cenários aí. E aí o legal é que ele mostra, por exemplo, 43, 38, 44. Então eu já sei que nessa região, uma hora de chuva para um TR de 5 anos, o esperado ali é que seja numa faixa de 38 e 46. Ponto. Vai acontecer, e às vezes, você gerar aqui e aí sai um posto, pô, um posto estourando total, sendo tipo 80, ou um posto sendo 20. Aí isso é legal para você filtrar. E para mim, isso aqui é uma mão na roda, porque a partir de agora eu posso trabalhar já com uma estação, é, por exemplo, vamos escolher uma aqui que tem muitos dados. Pegar essa aqui de 34 anos. Então eu vou começar a trabalhar com a estação Formosa. Para mim é isso a ideia, entendeu? Então vamos já para a próxima parte do programa. Então essa é a ideia dos estudos lógicos de parte pluviométrica. E para mostrar para vocês também, né? Acabou que não abri. Eu vou abrir um relatório da Formosa, da chuva completa, que foi o que eu prometi aqui. É, quando você abrir o relatório, vai ser de novo aqui, vai ter uma aba resumo, uma aba com os dados originais, uma aba com os dados resumos, né? Que seriam por ano, por mês, o total e a máxima por mês. Aí uma aba de total mensal, uma aba de quantidade de chuvas diária, uma aba de máximas diárias, os histogramas de precipitação mensal, precipitação de número de chuva, de máxima mensal. Se você vier aqui pro ladinho aqui, vai ter aqui os mesmos dados, só que usando os anos hidrológicos da série, tá? A próxima aqui é a seleção do dado que a gente vai usar para o método de Gumbel. Uma tabela Gumbel aqui usando o YN e o CN, que é o desvio padrão ali, né, tal.
O cálculo feito, propriamente dito, a separação, a aplicação do K, dos desvios, e aí você chega aqui a esse resultado do TR. Eu fiz até 200 anos, por que que eu estou fazendo até 200 anos? É por causa do novo documento do DENIT, né, que está falando para você usar as chuvas de até 200 anos. Se concordo ou não concordo, não vem ao caso. É, o dado de referência do Taborga, usando as isozonas, a desagregação da chuva, então com o mapa com, a, com o gráfico da prestação, duração e das curvas de DF. Coloquei aqui também uma equação IDF, é, o legal aqui é que você pode comparar, tá? Na, você compara o gráfico aqui da intensidade original com a fórmula aqui que ele apontou. Então, a gente apontou aqui que seria essa equação. Qual que são os dados gerados por essa equação? Seria esses dados aqui. E aí você compara, por exemplo, 6,86, 6,90 aqui. Então a equação está se aproximando. Se você quiser usar a equação, você usa a equação. Se você quiser usar matriz, eu particularmente gosto de usar matriz, tá? Tu usa a matriz aqui. E o, um mapa da isozona mostrando qual que é a isozona que foi escolhida e qual é e um desenho no mapa para você situar onde ela estaria localizada. Ponto. Essa é a parte dos passos pluviométricos do software. Agora eu vou fechar a aula aqui para a gente ir para as próximas etapas.